Então tá, pode vir. Boa noite a todos. Boa noite. Assim, de mãos dadas, nós vamos abrir este último trabalho de exposição do ano de 2024. Temos hoje a presença amiga do Anderson Cidade, que vem representando a Sociedade Novo Amanhecer, vai nos falar do capítulo 89 do livro Fonte Viva. E assim, vamos pedir a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais dessa casa, e especialmente ao protetor do Anderson, que ele consiga nos trazer a melhor mensagem possível, a mais adequada para essa noite, onde encerramos esses trabalhos deste ano, Senhor. Que as suas palavras possam ser iluminadas e iluminadoras para os nossos corações, que a gente possa sair daqui hoje melhor do que quando aqui chegamos, e que assim seja. Vai com a palavra. Aqui estou. Boa noite a todos. Boa noite. Os presentes e que nos acompanham também, e aqueles que vão assistir depois dessa gravação. É que eu notei algo muito interessante no título e muito interessante no texto dessa lição número 89 do Fonte Viva, porque eu achei que era o Pão Nosso, e estudei o Pão Nosso, né? E eram as bem-aventuranças que estavam no Pão Nosso. E eu estudei as bem-aventuranças, peguei uma história do Gandhi maravilhosa e trouxe. Eu disse, mas tem alguma coisa errada com o que eu estou fazendo. E aí hoje de manhã eu descobri que era o Fonte Viva, daí eu fui para a verdadeira história, né? Por isso que eu me perdoe que eu não lembro o título, mas eu estudei muito esse assunto, porque eu estudei o outro também, então se eu quiser falar do Pão Nosso ou do Fonte Viva, está tudo bem hoje. Mas, no entanto, a vida às vezes nos surpreende com essas questões assim, né? Penso eu assim, humildemente falando dos meus casos. Em muitos momentos da vida da gente, quando a gente se prepara muito para algo, quando o propósito não é o mais adequado, parece que as coisas não se encaixam, né? E aí a gente fica assim, poxa, mas por que não deu certo? Pô, tentei de novo e outra vez eu não consegui ter êxito. E aí a pergunta que fica é, será que eu tinha que ter tido êxito? Porque quando eu vi o Fonte Viva, eu descobri coisas que o Pão Nosso não tinha me dito. E aí que eu notei algo muito interessante. Quando ele chega para o cego e ele pergunta ao cego, o que queres que eu faça? Ele já é cego, é óbvio que ele vai querer ver. Isso a nossa ignorância, né? O nosso imediatismo faz assim. A gente quer tudo muito, tem que ser isso, porque é isso, o cara tá ruim da perna, então ele quer curar a perna, mas tu não sabe, às vezes ele tem um câncer que é muito pior do que aquilo que tu vê. Não é verdade? O Chico tinha uma catarata no olho, vocês sabem disso? E um certo dia foi levado ao Arigó e disse para o Arigó queria muito operar o Chico. Chico, tu deita aí, eu te opero, arranco essa catarata, fica uma maravilha, o teu olho vai ficar bom e tu vai sair enxergando. O Chico disse, não mesmo, meu filho. Eu já entendi o porquê eu estou assim. E eu já amo do jeito que eu estou. Então não preciso corrigir nada. E aí a gente volta de novo para o texto, né? Quando ele pergunta para o homem cego, o que queres que eu faça? Mas imagina a autoridade de Jesus, que podia num simples toque da pontinha de seu dedo, fazer com que aquela visão fosse reconstituída. Mas mesmo assim ele ainda pergunta, o que queres que eu faça? Vai que o cego não quer voltar a enxergar, do mesmo jeito que o Chico também não queria. Então nós temos o tal do livre-arbítrio em todos os momentos. Cada um de nós nasceu com determinadas questões, né? Todos nós fomos criados simples e ignorantes. A gente gosta de remontar esse texto, né? E lembrar assim que a gente tem possibilidades infinitas. Todos nós temos. Todos nós somos perfeitos. E mesmo assim a gente foca na imperfeição. A gente foca no que falta. Nossa, como podia ser mais, né? Mais o quê? Se somos a máxima expressão de tudo que é possível ser na atualidade, nessas condições desta encarnação, então nós precisamos aprender a sermos felizes com aquilo que temos.
E se por um acaso existir em algum momento na nossa programação ou no nosso merecimento da gente ganhar uma bênção maravilhosa, como foi ele voltar a enxergar, que maravilha, né? Que maravilha! Então nós precisamos olhar tudo com outros olhos. Primeiro, nenhum de nós está sendo castigado com a vida que tem. Nenhum de nós carrega sobre seus ombros um fardo mais pesado do que pode conduzir durante toda uma existência. Nenhum ser humano neste mundo maravilhoso nasceu para sofrer. Nenhum. Então aquele vizinho que a gente mentalizou agora, ele nasceu para ser feliz. Eu gosto de lembrar os vizinhos porque eu acompanhei a história de dois homens maravilhosos. Se por um acaso eles assistirem essa palestra, eles me perdoem, mas como é um processo que não correu em segredo de justiça, então qualquer um pode ir lá com os nomes dos dois e consultar e vai descobrir. Um jogou foguete para o lado da casa do outro no dia que o time do A ganhou, o time do B perdeu, então ele estourou o foguete na direção da casa do outro e isso moveu um processo, né? E eles ficaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos discutindo na justiça, né? E antes que acontecesse o grande veredito, eles acabaram fazendo as pazes. E aí um foi lá, tirou o processo e coisa e tal, e ficaram amigos, né? Mas desde que nunca mais os dois falassem em futebol. Que bom se nós tivéssemos essa lucidez com várias questões nas nossas vidas. Antes de apelar para o judiciário, vamos tentar apaziguar, né? Antes de ir para os últimos termos, por que a gente não tenta simplesmente conversar? Que bom se nós fôssemos assim conosco mesmo, né? Porque tem uma questão assim que a gente quase não se lembra, né? Mas bem em cima do teu rim, no desenho perfeito e maravilhoso que esse grande engenheiro fez do nosso organismo maravilhoso, existem glândulas suprarrenais, que são culpadas por um monte de coisa na vida da gente. E a gente culpa as glândulas porque nós mesmos movemos aquele pensamento que gera uma certa quantidade de adrenalina no nosso organismo, e aí a primeira coisa que vai acontecer é que as nossas artérias vão se contrair, o sangue vai querer passar mais rápido e o coração vai ter que começar a bater mais forte, fazendo com que a nossa pressão arterial suba de imediato. Então não é o fulano que fez minha pressão subir, é a vontade que eu tenho de ter uma conversa mais acirrada com essa pessoa, ou uma situação de desconforto que essa pessoa me gere, que faz com que em determinados momentos eu mesmo faça com que a minha pressão arterial suba, sem necessidade de colesterol e nem sal. Viu? Tem gente que faz a pressão levantar, não precisa nem botar sal embaixo da língua. A pessoa está baixou a pressão um pouquinho, tu bota a foto daquela pessoa para ela já, né? Toma os ânimos. Mas não é bem assim. No entanto, nós somos todos mergulhados em um processo dentro desse fluido cósmico universal. Acredito que a maioria saiba o que é fluido cósmico universal, né? É bom dizer. Ninguém sabe? É bom dizer. Quem não sabe, levanta a mão. 1, 2, 3 pessoas, já tem muita gente. Então, nós somos mergulhados dentro de uma matéria. E essa matéria cósmica, que tudo foi gerado dela, chamamos ela de fluido cósmico universal. Toda a matéria que a gente vê transformada nessa aglomeração de átomos e partículas, nós chamamos ela de transformação desse fluido primário, que é o fluido cósmico universal. Então, se nós tivéssemos uma matéria que a gente até poderia comparar a este barro que está nas alegorias das escrituras, nós diríamos que esse barro tem um nome, é fluido cósmico universal. Então, tudo que está no universo está mergulhado nesse fluido. Por isso que os mundos não caem, né? Será que ninguém nunca parou para pensar por que esse negócio fica tudo flutuando? Em cima do que está toda essa matéria? Em cima do que estão envolvidos todos esses globos, né? Esse monte de esferinha que pesa bilhões de toneladas não fica caindo o tempo todo, por quê? Porque está mergulhado dentro de algo que consegue controlar a matéria, que é esse fluido cósmico universal. Então todos nós somos, mesmo que a gente não consiga compreender muito bem, uma transmutação dessa energia mãe de tudo, né? Que é esse fluido cósmico universal, ok?
Entendemos agora? Vamos lá. Então, baseado nesse processo que todo mundo é feito desse fluido, todos nós somos iguais. A gente é que achou que uma cor mais escura, mais clara, fosse dar um tom de diferença, mas todos nós somos seres humanos, ponto. Não é verdade? Se a gente pegar a matéria que é feita a maçã e a matéria que é feita a cebola, tirar dos elementos que dão sabor para essas duas crianças maravilhosas, são a mesma composição orgânica. Só que comer maçã é bem mais prazeroso do que comer cebola. Não é? Mas, no entanto, as danadas são igual. Geneticamente são iguais. Como é que pode? E aí a gente vai vendo... Oi, tem alguém que abriu o microfone. Tudo bem com você? Aí a gente vai vendo algo assim bem interessante dentro do processo todo, que é assim, o quanto um detalhezinho dentro das condições, um detalhezinho dentro de tudo aquilo que a gente pode observar, pode mudar tanto assim a vida de alguém. Se a gente não tivesse hoje, vamos dizer assim, lembrando mais o caso do Chico, né? Mas hoje ter acesso a uma cirurgia de catarata é bem mais simples do que era há algum tempo atrás, né? Só o João daí pode dizer para nós mais ou menos há quanto tempo isso aí era. O mais antigo tem, né, João? Mas vamos seguindo. Então vamos lá. Nós somos todos filhos de Deus. Ponto. Ok? E cada um de nós veio de lá do plano espiritual com uma programação. E durante essa programação toda, cada um de nós nasceu para encontrar algumas pessoas no longo da vida, fazer alguns amigos, conhecer novas pessoas, fazer novos amigos, conhecer novas pessoas e fazer novos amigos. Agora, se por um acaso, no processo de fazer amigos, nós não conseguimos lograr êxito, essas pessoas vão retornar às nossas vidas corporais. Elas retornam muito mais rápido do que a gente imagina. Ah, mas uma encarnação leva mais ou menos uns 50 anos, 100 anos para se concretizar. Dada a urgência que nós vivemos nessa terra, onde todos nós estamos encarnados, eu estou notando que os espíritos estão reencarnando com uma velocidade diferente da velocidade que era há mais ou menos uns 20 anos atrás. E se a gente passar a observar os detalhes dos familiares, das pessoas, dentro dos núcleos familiares, como os netos têm a aparência dos bisavôs, dos tataravôs, como as crianças estão parecidas com aqueles que partiram há muito pouco tempo. E a gente sempre diz assim, não pode ser, para ajudar as pessoas a não ficar muito preocupadas, né? Como é que eu vou dar uma palmada, né, no meu bisavô? Né? Como é que eu vou puxar a orelha da minha tataravó? A gente não pensa assim, a gente pensa numa criança, né? Porque a gente tem o véu de crescimento, que é algo maravilhoso, que é algo que faz com que a gente volte sem essas reminiscências das últimas vidas, mas sabendo da programação básica daquilo que nós precisamos fazer. Nós fomos criados para sermos felizes, ponto. Tudo que tem nesse contorno da felicidade é o próprio processo daquilo que a gente precisa aprender. Isso vou explicar-lhes por quê agora, porque a gente volta lá para aquele momento do cego e ele pergunta para aquele homem então, o que queres que eu faça? E se Jesus chegasse para todos nós hoje e perguntasse, o que eu quero que ele faça na minha vida? O que nós vamos pedir para 2025, olha, está ali, ó. É um pulinho de 2, 3 dias. No ano que vem, como nós vamos estar pensando sobre as coisas da vida? Ou se nós tivéssemos uma oportunidade desse ano maravilhoso de 366 dias que foi, ainda não terminou. O que é que a gente fez que acrescentou na nossa vida? Não o dinheiro que a gente ganhou, não as coisas que a gente conseguiu vencer dentro daquelas nossas limitações. Às vezes a gente tem uma grande dificuldade, não consegue ler um livro até o final, não consegue nem fazer evangelho no lar, acho que todo mundo aqui já faz, né? Cara de surpresa. Vamos lá. Evangelho no lar é aquele momento maravilhoso que a gente convida Jesus para sentar na mesa com a gente. Então a gente pega um evangelho, abre ele ao acaso,
ou abre ele sequenciado. Tem gente que lê capítulo por capítulo, item por item. A maioria das pessoas abre sempre ao acaso, pega uma lição específica e desenvolve uma conversa em cima daquela lição durante alguns 30, 40 minutos, ok? Sempre tem uma aguinha em cima da mesa, cada um bebe um copinho daquela água maravilhosa, ok? Então não tem por que não fazer mais. Agora todo mundo já sabe. E esse é o Evangelho no Lar, só que tu tem que escolher um dia na semana, e durante aquele dia, durante aqueles 20 a 40, às vezes 1 hora, quando as pessoas estão muito acostumadas já a conversar sobre essas questões, e gostam da companhia daquele cara que vem para a nossa mesa naquele momento, quanto mais tempo melhor, não é assim? Se tu tiver certeza que o cara vai vir para tua casa naquele momento, por que tu não marca com ele na terça-feira de noite, depois das 22h30? Na quarta, na quinta, no domingo, qualquer dia. Em qualquer momento que tiveram familiares reunidos, esses 30, 40 minutos vão modificar completamente o processo ou a maneira que as pessoas dessa família conseguem se conectar umas com as outras. Então, se por um acaso tem uma desarmoniazinha básica, a básica, só aquela que, não quero muito hoje eu estou com dor de cabeça, vamos sentar e vamos conversar um pouquinho, daí abre o Evangelho, já é um baita de um convite. E uma ótima oportunidade de se fazer o Evangelho no lar. Mas por que a gente não faz com mais frequência? Todo mundo faz o Evangelho no lar uma vez por semana aqui? Vou pedir a gentileza de quem faz o Evangelho, levante a mão assim. Temos um número pequeno. O senhor tinha que fazer, né, doutor? Que bom, muito bom. Mas, no entanto, o que acontece, gente? Eu me lembro assim, quando eu comecei a fazer Evangelho. Papai não gostava desse livro. Meu pai tinha não sei se tinha um livro. Era exatamente esse aqui mesmo. Esse aqui. Meu pai não gostava dessa capa, não gostava desse título, porque ele achava que esse negócio de conversar com os espíritos não era uma coisa muito legal. Essa coisa de falar com o morto eu não concordo muito. Mas eu até gosto da doutrina, gosto dessas coisas, gosto de algumas coisas. Mas daí ele ficou, num determinado momento da vida dele, mais para o fim, ele ficou muito doente. Muito doente. E aí, só o livro que ele não gostava ajudava ele a dormir. E aí ele dizia assim, meu filho, traz aquele livro que eu não gosto, mas que faz bem, pra gente dar uma lida. Então, às vezes, mesmo que a gente não goste, faz bem. Então, né, a gente precisa de um convite. E talvez o grande convite dessa noite seja voltar a fazer as coisas simples da vida. O Evangelho é uma coisa muito simples. Simples. 30 minutos. A gente fica 3 horas no celular por dia, a média. Mesmo que tu diga assim, eu não fico tanto tempo assim. A média, se tu pegar lá dentro da programação do teu telefone e ver quanto tempo tu ficou ligado no teu telefone, falando ou digitando, o mínimo é 3 horas. É o mínimo que tu fica, 3 horas. Olha só, assustador isso, né? E a gente não consegue ficar 10% das 3 horas fazendo Evangelho. Disseram essa semana que ia parar tudo, né? Que ia parar o celular, ia parar a internet, não sei o quê. Todo mundo ficou num pavor e encheu de gente lá no tal do Telegram. Porque disseram que o WhatsApp, o WhatsApp ia parar. Lembram? Foi essa semana. Ninguém sabe disso? Semana passada disseram também a mesma coisa. Tudo notícia para nos assustar. E assim vai indo. E sempre tem uma coisa que faz com que a gente fique preocupado. Não é verdade? Mas se todos nós somos criados para sermos felizes, e se nós não somos o cego que está buscando uma oportunidade, mas nós estamos lutando para termos merecimento de algo maravilhoso nas nossas vidas, por que não fazer isso orando? E pedindo nas nossas rogativas, como essas lindas preces que a gente conseguiu assistir agora mesmo. Maravilhoso. A gente mergulhar nesse clima de oração e por alguns minutos parece que a gente sente que transportado, né? Exatamente como Lázaro falou na Lei de Amor, né? Sente como que transportado para fora de si mesmo. Aquele que ama, né? Aquele que ama vive ou vê no outro aquilo que ele contempla como sendo algo divino. E quando nós conseguimos olhar o outro e ver o outro como algo maravilhoso, a gente já não olha mais as pessoas nem como adversários e nem como inimigos, sempre como uma oportunidade de crescimento.
E falo oportunidade porque a vida fez algo fantástico de nos colocar nas nossas famílias do jeito que nós somos. Gente, se a gente tivesse esse poder maravilhoso, né, de se olhar com mais atenção, nós veríamos o quanto nós somos seres desafiadores. Maravilhosos, mas desafiadores. Né? Às vezes a gente fala assim, fulano, pessoa, como é que essa pessoa, como é que se criou, né? E a gente tem que se olhar e ver como nós chegamos até aqui. Que maravilha, como Deus é bom, passando por tudo que a gente já passou, por todas as coisas que a gente ia para a esquerda, foi para a direita, e aconteceu uma coisa na esquerda e disse, poxa, que bom que eu não fui. Né? Quantas vezes a gente ia, vou te contar umas coisas, vou te dizer umas verdades, e às vezes é melhor ficar com as verdades para ti, do que dizer as verdades para a pessoa, porque a pessoa vai ficar durante muito tempo até conseguir assimilar todas essas verdades. Somos todos filhos de Deus, e criados à imagem e semelhança do Pai. Então, quando a gente foi criado à imagem e semelhança do Pai, Ele não fez uns mais bonitos e outros menos bonitos. Ele fez pessoas com peculiaridades, pessoas diferentes das outras. Isso é uma coisa maravilhosa. Imagina todo mundo com a mesma face, né? Eu já tenho uns 4, 5 caras com a minha cara, e todo mundo diz, até falo, parecido com fulano, com ciclano, com beltrano. Sempre tem alguém parecido. Mesmo nós não sendo iguais, existem pessoas com grandes semelhanças físicas. No entanto, nenhum espírito é igual ao outro, nem de gêmeos univitelinos ou bivitelinos? Univitelinos, né? Nem os gêmeos que foram criados juntos e nasceram juntos e quase formados das mesmas células, eles não são do mesmo espírito. Porque o espírito é imortal e vem habitar o corpo físico com as suas necessidades. E todos os corpos fornecem aos nossos espíritos as ferramentas para que esse espírito possa se desenvolver. Então, por isso aquele homem cego precisava ter merecimento, além de tudo, para que Jesus pudesse realmente o curar. Porque ele sempre disse, né, tudo que eu faço, qualquer um de vocês também pode fazer. Porque se tu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, isso todo mundo sabe como é que é o tamanho, né? O grão de mostarda é mais ou menos a cabecinha do alfinete. Então Jesus falou que se os homens daquele momento, que eram seus discípulos, se eles tivessem uma fé do tamanho de uma cabeça de alfinete, eles conseguiriam fazer com que as montanhas mudassem de lugar. E o que são as montanhas, se a gente fosse trazer para os nossos dias atuais? Gente, nós mesmos somos as maiores montanhas que a gente precisa mover às vezes, né? Nós somos talvez os nossos maiores obstáculos, não é os outros. Mas o fulano está fazendo uma coisa, está me prejudicando muito, ok. E todas as vezes que eu falo do fulano, eu falo mais de mim, não falo? Quando estamos falando do Pedrinho, a gente está falando mais da gente do que do Pedrinho. Então, quando a gente parar para observar, a gente condena às vezes as questões e vê as questões que chamam a atenção na vida de alguém, e nem sempre eu faço melhor do que aquilo. E a questão aqui é abrir os olhos e despertar para ver as verdades da vida. Nós todos somos iguais, gente. Somos iguais. Mesmo que a gente não queira, somos iguais, sim. Porque a matéria orgânica da qual todos nós estamos revestidos, falando assim fisicamente, né? Porque o espírito tecnicamente está dentro do corpo, ok? Só que termina a vida física, esse espírito sai liberto daqui e retorna à pátria espiritual. Às vezes a gente está ali chorando um acontecido, um fato específico, e o espírito está muito distante já daqui. Muito distante. Porque a desencarnação para alguns é segundos, para outros é horas, alguns é dias, mas fisicamente eles já não estão mais aqui. Não estão. E olha que coisa maravilhosa. Então, independente da vida que tu teve e da pessoa que tu foi durante toda uma vida física, espíritos que são familiares ou que não são teus familiares vão vir te ajudar no momento da tua desencarnação, né? Porque a desencarnação vai acontecer logo depois da morte. Então, morreu, logo depois da morte existe a desencarnação, que é esse fenômeno onde o espírito se liberta do corpo físico. E por que o termo se liberta? Porque o físico é uma prisão. Porque fora do corpo físico nós somos muito mais. Quem já leu ali as obras do André Luiz, né? Quem não leu, olha, tem obra do André Luiz para tudo quanto é lado aí, né? Certamente na biblioteca dessa casa tem.
E eu digo a vocês que os livros do André Luiz são uma faculdade em 15 livros. É um curso de especialização em muitas questões da vida em apenas 15 obras. Então tu vai lendo um livro, dando um passo de cada vez, adquirindo esse conhecimento e entendendo que nós todos somos filhos de Deus. Fomos criados à sua imagem e fomos criados para sermos felizes. Mas mesmo assim, às vezes a gente se esquece e tropeça. E para que a gente possa encerrar esse nosso primeiro momento, eu gosto de lembrar que mesmo que a gente se esqueça, agradecer sempre é muito bom. Né? Tem um momento da gratidão na prece aqui, eu achei fantástico. Achei fantástico porque agradecer é algo que a gente tem feito menos do que deveria. A gente agradece menos do que deveria e tem mais para agradecer do que imagina. Quem agradeceu porque respirou a primeira vez do dia hoje, a gente nem sabe a primeira vez que respirou, porque a gente não para de respirar. Quem agradeceu porque quando abriu os olhos pôde olhar, pôde enxergar. Quem agradeceu os sons que pôde escutar durante o dia, a mobilidade que tem. Mesmo que ela tenha sido comprometida com o tempo ou com alguma lesão, quando a gente consegue erguer-se de pé, a gente diz obrigado. Eu tive Covid em 2021 e eu não conseguia caminhar daqui até aquela cadeira ali. Não conseguia dar 2 passos, então era 2 passos. 2 passos, descansava, 2 passos, descansava, mais 2 passos, chegava na cadeira. Mas daí eu me empolguei, eu tinha que ir no centro resolver umas coisas, centro de Porto Alegre, né? E fui lá, eu sempre estacionei o carro no mesmo lugar, que é na Praça dos Três Poderes, lá em cima, né? E eu deixei o carro lá, fui lá no parquímetro, paguei. Só que eu notei uma coisa quando cheguei no parquímetro, que eu achei que o parquímetro estava mais longe do que o normal. Digo, nossa, parecia que era mais perto esse negócio do carro. E eu fui caminhando os mesmos 20 metros até o parquímetro, só que levou 15 minutos. E eu, caraca, tem alguma coisa estranha, sabe? E eu, Covid, a confusão da mente da gente, Covid, deixou, a gente ficou muito debilitado fisicamente e emocionalmente também, né? Só que daí lomba abaixo tudo é maravilhoso, porque daí tu desce lá de cima da ladeira e, né? Vem ali pela rua da ladeira e tô aqui na Andradas, fiz o que tinha que fazer e agora eu tenho uma tarefa, meu Jesus, que é subir até lá. E pensei, Senhor, como é que eu vou subir essa lomba? Porque para descer já foi difícil. Eu pensei, o que eu fiz? A gente está tão acostumado a fazer as coisas que vão tão no inconsciente já, tá? Tu tá programado a fazer aquelas coisas daquele jeito e tu sempre faz a mesma coisa. E agora como é que vai ser? Daí eu lembrei que tinha um amigo meu que tinha ali e eu perguntei, fulano, tu pode me ajudar a subir até lá? Olha, cara, do jeito que tu tá, uns 20 reais eu te ajudo. E aí chegamos até o carro, dei os 20 reais para ele e disse muito obrigado. Porque eu disse, eu não faria tanta força por 20 reais. Porque ele tecnicamente me rebocou até lá. Né? Então às vezes a gente fala assim, 20 reais é muito dinheiro. Não, depende para quê. Né? Ele me carregou até lá. E eu estava com um pouco menos de peso, mas eu sempre tenho na casa dos 100. Não consegui me afastar disso. Pós-Covid eu fiquei com 95 e parecia que eu estava com 30 quilos. Na minha cabeça eu estava com 30 quilos, mas eu estava com 95. Mas, no entanto, a gente vai vendo que algumas questões na vida da gente, a gente sempre vai precisar de alguém no longo da vida. Uma pessoa que te ajude, que te carregue, que te conduza. Uma pessoa que te pegue pela mão. Uma pessoa que te dê um conselho, que te fale alguma coisa boa. Não é sempre bom ter uma pessoa que te dê um conselho? Não é sempre bom ter alguém que te conduza para o melhor caminho? Esse é Jesus nas nossas vidas. Que a gente não precisa perder a visão para lembrar da presença do Mestre nas nossas vidas. Que a gente não precise, né, ter aquele momento de grande fé que foi o do Paulo com os meninos, né? Ele mais 2 apóstolos, acho que é o André e um outro, não me lembro agora, quando ele usa aquela frase que está assim, tudo quanto é para-choque de caminhão que tu passa na estrada, tem aquela frase, tudo posso naquele que me fortalece. Ela está lá na Bíblia, né? Filipenses 4,13, porque é uma carta que ele escreve para os filipenses e ela está ali como número 4,13. E eu acho muito interessante que nesse momento que o Paulo fala isso, ele estava semi-morto, foi colocado para fora de uma cidade e ele, quando ele acorda, depois de ter sido espancado,
Ele acorda horas depois disso. A primeira coisa que ele faz é ir acordar os meninos que estavam junto com ele, os 2 discípulos, né? Para que eles voltem na cidade para terminar a pregação, porque ele tinha que terminar de pregar para aquelas pessoas, mesmo que elas tivessem espancado ele. Nós nem temos essa grande dificuldade, às vezes, para falar das coisas boas da vida. Mas é simples a pessoa dizer que não quer ouvir e a gente vai achar que não precisa, né? Mas às vezes essa pessoa que não quer te escutar hoje, amanhã ou depois perde alguém da família, ou tem alguém que é ceifado da vida, ela vai se lembrar das palavras que o Espírito lhe disse. Nós todos somos feitos da mesma matéria, mas cedo ou mais tarde retornaremos ao Pai. Possamos agradecer a bênção da vida maravilhosa que temos. Possamos agradecer a família e os amigos que estão no nosso caminho. Todas essas pessoas fantásticas que Deus teve a possibilidade de colocar pertinho da gente, que é para nos lembrar daquilo que nós precisamos fazer. Que Jesus esteja nos nossos corações. Que sejamos essa semente que caiu no solo bom e que germinou. E que mais cedo ou mais tarde vai dar frutos, né? Vai dar frutos. E esses frutos vão abençoar tanta gente no caminho. Então, às vezes, é uma palavrinha que tu fala no momento mais certo e tu consola as dores mais temerosas na vida de uma pessoa. Possamos ser bons exemplos para aqueles que renteiam com a gente, aqueles que se aproximam de nós, para que eles possam sentir a paz e a presença do Cristo nas nossas vidas. Que tenhamos paz, que sejamos paz e que tenhamos um ano fantástico, né? Daqui a pouquinho mais é ano que vem. Então, por hoje, muito obrigado e que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos e que nos dê sua paz. Então tá. O nome do capítulo era Em Nossa Marcha. E assim, continuando nessa vibração dessas palavras maravilhosas que ouvimos aqui, pedimos, Senhor, que consigamos seguir nessa nossa marcha em 2025, que possamos estar sempre perto de Ti, Senhor, envolvidos no Teu abraço, no Teu afeto, na Tua luz, que chega a nós através das mensagens que o Senhor nos deixou, nas mensagens de força, já que tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor esteja sempre presente em nossas vidas, que essa frase esteja sempre muito clara para nós, naqueles momentos de maior dificuldade que com certeza também vamos enfrentar no próximo ano, saibamos que o Senhor está sempre conosco. Muito obrigada, Senhor, pela proteção que tivemos ao longo deste ano que se encerra, e que assim seja. Gente, eu peço que a Débora e a Rosa venham aqui.